Eu vou pôr uma música para sintonia e a gente vai falar sobre o Sermão da Montanha. Vamos ver o que ele vai nos reservar hoje. Vamos lá, deixa eu pôr a música para a gente ouvir. Então. Ó, eu quero que ele toque. Vamos ver. Eu pus a mesma. Semana passada foi tão especial. Estão ouvindo? Então vamos lá. Quem tiver fone de ouvido, coloca seu fone. Quem não tiver, concentre-se nessa melodia, nessa música gostosa, né? Depois dessa segunda, onde nós recomeçamos a nossa semana, nós merecemos agora um encontro com a espiritualidade, com a nossa família de alma, um encontro conosco mesmo, né? Com o nosso eu, onde nós visitamos o nosso coração, visitamos o nosso eu, nos abraçamos, nos perdoamos, nos amamos, estabelecemos um contato, um diálogo honesto conosco mesmo. E ninguém melhor do que nossos amados guardiões, que nos assistem todos os dias, e que nós, nas segundas-feiras, nas primeiras segundas de cada mês, dedicamos a eles, para nos darem as mãos, porque são eles que cuidam do nosso lado sombra, são eles que nos ajudam, eles e elas, né, guardiões e guardiãs, a olhar para o nosso lado sombra e nos felicitarmos por ele, porque inclusive ele nos impulsionou para o aqui e agora, que é a nossa melhor versão de nós mesmos. Então nos concentremos em nosso coração e visualizemos do centro do universo um tubo de luz azul que desce e nos envolve na proteção do bem-amado arcanjo Miguel. Visualizemos também uma luz azul prateada e uma branca cristalina, que vai envolvendo todo o inconsciente coletivo para transformar em luz, paz, amor, equilíbrio. Visualizemos na planta dos nossos pés a chama violeta, que transmuta e purifica tudo em nós e ao redor, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. No alto das nossas cabeças, um grande sol dourado. A divina presença de Deus, eu sou, que me faz lembrar que eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. Eu sou o poder da cocriação em ação. E eu abro meu coração num grande sol rosa, ativando a chama trina dentro dele, nos concentrando na nossa mônada divina, que é o nosso eu perfeito, o nosso eu sou dentro de nós. Ali tem a luz perfeita de Deus, tem a sabedoria perfeita de Deus, tem o amor perfeito de Deus. E nós rogamos aos nossos amados guardiões que nós consigamos, pouco a pouco, ativar essa perfeição, para que transforme-se num grande sol rosa, irradiando ao Espírito Gaia, ao centro da Mãe Terra, e 3 metros à frente e ao redor, de amor incondicional, amor incondicional, amor incondicional. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. E eu elevo meu pensamento a Deus, Pai, Mãe, Olorum, Criador de tudo e de todos, meu Senhor. Nós agradecemos, agradecemos e agradecemos a permissão e a possibilidade de estarmos reunidos aqui mais uma segunda-feira para orarmos, vibrarmos, meditarmos, nos abraçarmos, nos identificarmos como uma família única, universal. E assim, meu Pai, conquistarmos o equilíbrio, a harmonia, para pouco a pouco irmos cocriando a nova terra, que é um projeto inicial do reino de Deus. Então nós agradecemos, meu Deus, por este momento de transcendência, de amor, de luz, um momento de aceitação de nós mesmos, de perdão, de cura, de autocura, de saúde,
onde nós reconhecemos que mesmo imperfeito que somos e às vezes fragilizados que estamos, conseguimos vibrar um pouquinho para entregar à espiritualidade essa energia que vai ser manipulada e vai ser levada para diversos lugares da Mãe Terra, para o equilíbrio comum. Nós visualizamos nesse instante um grande círculo de luz dourada ativada ao redor desta alma grupo, na força da justiça, da lei e do amor, como um círculo de luz ativado pelos nossos amados guardiões e guardiãs. Rogamos as bênçãos dos anjos, arcanjos, Elohims, elementais da natureza, fogo, terra, água, ar e éter, dos nossos guias e falangeiros, para que se cumpra em nós a vontade divina. Durante todos os trabalhos desta noite, todos os nomes da nossa lista serão percorridos pela espiritualidade, a fim de trazer vibração, saúde e acolhimento a todos os nossos amados irmãos. E com a prece que Jesus nos ensinou, pedimos licença para abrir os trabalhos dessa noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas faltas e livre-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, obrigada, meu Senhor, graças a Deus. E eu, Andréia, peço ao guardião individual de cada um de vocês que com sua mão outorgada faça um círculo mágico ao seu redor para que o melhor, tudo aconteça dentro da lei, da justiça e do amor divino. Assim é, sela, Senhor, está feito. Graças a Deus. Vamos respirando profundamente, 3 vezes, abrindo os nossos olhos e retornando ao eterno agora. Graças a Deus, obrigada, meu Senhor, graças a Deus. Então vamos lá, vamos despertando, voltando da sintonia. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha, com base nos estudos que nós fizemos com o Círculo Escola do curso Yeshua. É um curso gratuito que está no YouTube, sem jabá, mas dando os devidos créditos a quem precisa ser dado. O curso é gratuito, todo mundo pode acessar e fazer no YouTube. Inclusive, quarta-feira vai ter um curso novo, eles vão começar um curso sobre o primeiro livro da série do André Luiz, que é o Nosso Lar, A Luz do Hermetismo, né, que eles estudam bastante o hermetismo. Então, quem tiver interesse, fica a dica aí, vai ser toda quarta-feira, às 8 da noite, gratuito no YouTube, tá bom? Mas fica gravado, quem não puder ver, pode acessar depois e acompanhar. E hoje a gente vai falar sobre o Sermão da Montanha. Por quê? Conforme a gente tinha dito no final do ano, no início do ano, o Sermão da Montanha é a carta constituinte que Jesus nos deixou, né, para a nova terra. Jesus é o epicentro da nova terra. A partir dele tudo mudou, né? Tudo ressignificou, na verdade, né? Porque ele disse: eu não vim aqui reescrever a lei, né? Eu vim renovar. E ele renovou à luz do amor, à luz do entendimento, à luz do questionamento, né? Ele fazia nós, seres humanos, pensar, ser cabeça pensante, serem pessoas que analisam, que tiram as suas conclusões, né? E o auge do ser, então, no primeiro trecho do Sermão da Montanha, ele vem falar para a gente sobre as virtudes, quais são as qualidades que a gente busca, né, na nossa jornada evolutiva. O que o ser humano está buscando? Então, ele fala de todas as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles verão o reino de Deus, né? Então, nós trouxemos aqui a nossa visão, né? A luz da egrégora que nos acolhe, que trabalha através e por nós, né?
E colocamos também o vídeo do Círculo Escola, para que vocês tenham aí as duas visões, né? A minha intenção aqui, a nossa intenção, não é repetir a aula do Círculo, é trazer o entendimento à luz do que a egrégora está querendo trazer, né? Não tem a menor intenção, porque a aula deles já é maravilhosa. Então, é só ir lá e estudar a aula deles, né? Nós estamos aqui, na verdade, multiplicando, né, esse saber com essa turma e trazendo o que a egrégora quer que a gente pontue como importante, né? Para este momento, claro. No segundo encontro, nós falamos sobre atitudes, né? A lei, né? Então, qual é a lei divina, né? Tudo corresponde a uma lei, a uma ordem, né? E nesse mês, né, a lei vai estar em alta. Ogum é o trono da lei, né, divino. Ele é o grande general, né, de Deus. Né, ele que executa a sentença dada por Xangô. Então está lá no Sermão das Montanhas, né? E hoje a gente vai falar sobre transcendência, né? A terceira aula, que tem tudo a ver com a Páscoa, que foi ontem, né? Porque a Páscoa, o que ela é? A ressurreição de Cristo, né? Cristo passou pela sua paixão, né? Ele ficou, né? Ele cumpriu lá a quarentena, e ele saiu, ele foi para a sua sexta-feira, né, da paixão, ele passou pela sua paixão, e ele ressuscitou ao terceiro dia, né, e a partir dali, tudo mudou, porque ele mostrou para todo mundo que a morte não existe, né, que o que acaba é o corpo físico, o espírito é eterno, ele continua. Então, ele, com a sua ressurreição, quando ele aparece para os seus discípulos, né? Quando vão procurar o corpo dele não está mais lá, né? Tem uma explicação sobre isso no curso do Yeshua, sobre o corpo dele, por que o corpo dele não estava lá. Tem uma explicação na física quântica para isso ter acontecido. É bem interessante, tem cientistas que estudam muito profundamente para entender o que advento foi aquele, o que aconteceu, que o corpo sumiu, né? E aí no Santo Sudário eles encontram diversas respostas, né? O Santo Sudário é uma biblioteca, é o verdadeiro, é onde ficou o registro de, de quem realmente foi aquele homem encarnado. Então, ele dá em 3D toda a perspectiva do corpo, mostra ali todas as chagas, né? E traz uma perspectiva do que aconteceu com o corpo dele. Mas o fato é que no domingo de Páscoa, Jesus apareceu para todo mundo. E aí, tudo que ele ensinou para os seus apóstolos nos sermões da montanha vieram à tona, né? Porque ele fala: eu não vim reescrever a lei, né? A lei já estava lá, mas ele veio trazer a lei à luz do amor, à luz do entendimento, à luz de nós começarmos a pensar, de atingirmos principalmente a nossa verdade, né? Então, até aquele momento, né, ele tinha ensinado ali as virtudes, né? Quais são as qualidades que a gente precisa ter, e as atitudes, o que a gente precisa fazer. E aí os apóstolos, né, olham para ele e falam assim: mas nós vemos Deus falando através de você. Nós vemos você em perfeita comunhão com esse Cristo cósmico, né? Nós vemos você numa liberdade de ser quem é, de agir como é, e de ter um diálogo direto com Deus, e nós queremos isso. Como que a gente faz isso? Então, é aí que vem a transcendência. Então, Jesus senta para ensinar para eles: vocês querem aprender a falar com o Pai? Então, primeiramente, quando vocês fizerem algo bom para uma pessoa, não contem para a mão direita o que a esquerda fez. Esse é um dos princípios, né? Quando você se colocar diante de uma pessoa, por que as pessoas naquela época estavam buscando Jesus? Estavam querendo entender o que Jesus diz. E atualmente continuam buscando Jesus, porque as pessoas estão cansadas de verem uma persona, de ter uma máscara, né, de não ver a verdade do que as pessoas estão trazendo, que a gente chama como hipocrisia. Ou seja, a pessoa tem uma máscara, né, a máscara da religião,
e por trás daquela máscara, o que acontece é outra coisa, né? Existe até uma explicação, né, para essa palavra, né, que é uma palavra grega, deixa eu ver se eu acho aqui para dizer para vocês. A etimologia da hipocrisia, né? Do contexto teatral, na prática da interpretação, dentro da qual os gregos eram verdadeiros arquitetos da comédia e da tragédia, evolui ao comportamento do indivíduo, que finge e pretende ser alguém diferente do que ele é. Então, é aquela pessoa que você vai num lugar, né? Por exemplo, você vai na missa, né? Um exemplo, você vai numa religião, a pessoa parece um anjo de candura, falando, né? E aí, quando você tem a oportunidade de ver o que realmente é, você fala, não é tão anjo assim. Então, você vai lá, doa seu dízimo, você tem certeza que você vai comprar um terreninho no céu, e aí depois você descobre que o céu não se compra com dinheiro, né? Que a materialidade da vida vai ficar aqui, que a gente não vai levar absolutamente nada. Os únicos bens que a gente vai levar conosco e que podemos chamar de meu, de seu, são o que somos, né? O que nós nos transformamos durante toda essa jornada que a gente está vivendo aqui. Isso vai com a gente, né? Mas nem um fiozinho desse cabelo aqui vai passar pelo portal da desencarnação. Vai ficar aqui até os cabelinhos. Então, nesse aspecto, né, a gente começa a buscar, o ser humano ele tem uma busca incessante pela verdade. Mas Jesus convida a gente a buscar a nossa verdade interna. O quão verdadeiro nós podemos ser na nossa sociedade. O quão verdadeiro nós podemos ser no nosso trabalho, né, com os nossos colegas, principalmente no trabalho, né, gente? A gente não tem, até pleno 2024, a gente às vezes não tem liberdade de falar que é um bandista. Às vezes a gente não tem liberdade de falar que acredita em espírito, né? Porque as pessoas não respeitam a liberdade uma das outras, né? E aí, o que acontece? Você encontra hipocrisia, porque justamente aquelas pessoas que cessam o direito dos outros serem verdadeiros, eventualmente são as que mais estão fazendo alguma coisa estranha. Né? Festa estranha com gente esquisita. Então, dentro deste contexto, onde os apóstolos começam, os discípulos, né, começam a ver, poxa, Jesus é um cara de verdade e que pagou o preço, né, gente? Jesus é um cara de verdade, ele fala o que pensa e, principalmente, ele age como ele pensa. O que ele diz está em sintonia com o que ele faz. Nós queremos ter essa liberdade também. O que a gente faz para ter essa liberdade? Porque Jesus, de verdade, a religião, né, que falam que deveria ser o religare, na verdade, ela não é um religare. A ideia dela é que ela seja uma forma de fortalecer o vínculo com Deus, de fortalecer o vínculo com a fonte criativa. Né? Não é um religar, a gente nunca se desligou do todo, o todo está dentro de nós. Então, ninguém se desligou dele para ter que ligar de novo. É um reforço do vínculo. Né? E aí Jesus fala para eles o seguinte, se você quer conversar com Deus, se você realmente quer ter aqueles minutos com Deus e falar sem intermediário, sem um sacerdote, sem alguém que tenha que falar com Deus por você, primeiro você tem que guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao Pai que estais no céu. Quando podeis dar esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e
e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba o que a mão esquerda o faz à direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. E o teu pai, que tudo vê em segredo, te recompensará publicamente. Então, o que ele quer dizer com isso? Que ninguém dá nada, né, gente? Essa é a verdade. A única coisa que é gratuita para nós é o amor de Deus para conosco. O restante, tudo tem seu preço, né? Então, quando a gente faz uma obra de caridade, de fraternidade, o que a gente recebe é muito mais do que o que a gente dá. A gente está recebendo amizade, a gente está recebendo gratidão, a gente está recebendo sorriso, a gente está recebendo abraço, coisas que não tem dinheiro que paga. Então, existe uma moeda, entre aspas, de troca, né? Essa é uma ideia que nesse curso eles defendem e que eu começo a entender. Não existe, por exemplo, a gente faz essa meditação gratuita. É gratuita mesmo? Vocês estão pagando com o seu tempo. Toda segunda-feira você abre mão do seu tempo, que você poderia estar assistindo uma série, estar sentado na sala. Nós poderíamos estar fazendo outra coisa, quando na verdade nós estamos aqui, né, pagando com o nosso tempo essa troca, né? Então, quando a gente conquista algo, quando a gente vai fazer uma caridade, quando a gente recebe algo que aparentemente é gratuito, não existe essa gratuidade. Na verdade, de alguma forma, todos nós estamos pagando, né? E ele exemplifica isso, por exemplo, como a vida de uma flor, né? Deus coloca a semente no solo, mas para que essa semente vire uma flor e floresça, vai ter uma troca, né? Ela vai pegar água de algum lugar, ela vai pegar a luz solar de algum lugar, e depois ela vai devolver com a sua beleza. Então, para tudo existe uma troca. Quando a gente contrata alguém para fazer, por exemplo, algo na nossa casa, a gente está pagando com dinheiro, mas aquele dinheiro a gente conquistou com um tempo que a gente se dedicou para alguma coisa. Então, tudo na vida é uma grande troca, né? E por este motivo, nós não precisamos nunca dizer o que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. E quando a gente amplia essa visão desta forma e traz um certo conforto para o nosso coração, nós ficamos mais livres para verdadeiramente conversar com Deus frente a frente. Esse é o ponto. Eu não preciso de pompa e circunstância. Eu não preciso estar num templo divino. Eu não preciso abrir. Então, para eu conversar com Deus, qual é a receita? Você reza uma Ave Maria primeiro, um Pai Nosso na sequência. Aí você faz várias vezes a mesma oração e no final você não precisa disso, né? Porque Deus está dentro de mim e eu estou dentro dele, né? É tudo vibração, é tudo mental. E aí Jesus diz para os seus discípulos o quê? Isto é relacionamento. E o que nós estamos aprendendo aqui todas as segundas-feiras? Nos relacionar com a nossa família de alma, né? Com aqueles amigos amados, desencarnados, que nos apoiam no nosso dia a dia, para a gente ter uma melhor jornada, né? Para a gente não se sentir sozinho, para a saudade do mundo, né? Do mundo da outra casa não ser tão grande, né? Quem de nós não sente saudades de algo que não sabe o que é? É da nossa casa de verdade, né? Que a gente não está lembrando. Então nós temos, Deus fala através dessa nossa família de alma. E a gente está ouvindo eles o dia inteiro? Não. Tem uma voz no meu ouvido? Não. Mas eu sei que eles estão lá. Eu sei que eu tenho um anjo de guarda. Eu sei que eu tenho pessoas que me amam e que estão comigo, né? E isso nos traz conforto, nos traz confiança. E esse amor que essas pessoas sentem por nós é verdadeiro. Ou seja, a gente pode ser quem a gente é,
A gente não precisa fingir que é perfeito, porque eles sabem que a gente não é perfeito. A gente não precisa fingir. Então, Jesus traz primeiro isso, né? Para a gente entender que nós estamos num ambiente onde todos estão trocando, todos estão colaborando um com os outros, e que todos recebem e todos doam. E quando o meu coração está leve com isso, eu posso falar diretamente com Deus sem ter nenhum intermediário. E aí os discípulos insistem mais um instante, ele fala, tá bom, você quer uma oração? E aí ele deixa o quê? O Pai Nosso. E na primeira frase, ele já muda tudo. Por quê? Porque ele começa a oração com Pai Nosso, que estais no céu. Quando ele fala Pai, ele coloca todos nós na situação de irmãos. Nós paramos de olhar para Deus como o Senhor, que está nas alturas, algo tão distante de nós. Ele fala, Pai Nosso, que estais no céu, não é no céu lá em cima e longe de nós, mas é num estado de perfeição. E ali você já começa a entender que nós somos irmãos de toda a humanidade e que nós encontraremos irmãos muito legais e irmãos muito difíceis, como a gente encontra na nossa família, né? Na nossa família nós temos pessoas que são verdadeiramente facilitadores, que é um prazer estar do lado deles, que tudo flui bem, que tudo é uma delícia, né? É aquele encontro de fim de semana que você comemora, ai que gostoso, vou estar com aquelas pessoas, e tem pessoa que você fala assim, Senhor, revista-me com a sua luz, com a sua paciência, porque eu pretendo que seja um dia fácil. E a humanidade inteira é assim. Então, Jesus ensina a gente a rezar, olhando para Deus como um grande pai. Pai porque é pai e mãe, né, gente? Na Umbanda a gente aprende que é pai e é mãe, né? Por isso que a gente estuda muito as orixás femininas também, que são as virtudes femininas de Deus, né? Pai é uma maneira de falar, né, da nossa sociedade, né? E aí o Posati até explica um pouco mais sobre isso, quem tiver interesse. Mas é pai e é mãe, né? E ele coloca todos nós no mesmo patamar. Os mais evoluídos, os menos evoluídos, os com mais recursos, com menos recursos, os homens, as mulheres, as crianças, né, os mais velhos, todos no mesmo patamar. Nós somos todos irmãos. Esse é o ponto, né? E como irmãos, vamos aprender a desenvolver relacionamento entre nós, vamos aprender a cultivar relacionamento entre nós, vamos aprender a amar como Jesus nos amou, pacientemente, passo a passo, até chegarmos até lá. E aí ele vem, né, com toda a oração, que também está no livro, tá? Quem quiser, o livro Yeshua, tudo que eu falei aqui eu não inventei, eu estudei, não saiu da minha cabeça, embora o foco que ele está dando aqui, hoje, nesse nosso bate-papo, né, está sendo mais em um. Então, ó, eu vou ler só um trechinho rapidinho, tá? Pai Nosso. Lembro-me de Chico dizer, nós vamos compreender que fazemos parte de uma grande família universal. Nós, humanidade, como uma família única, espalhada por países, continentes, planetas, galáxias, dimensões e, quem sabe, universos diferentes. Quando dizemos Pai Nosso, a humanidade se torna uma imensa parentela complicada, como muitos dos nossos familiares, mas ao mesmo tempo, isso faz com que a gente assuma uma dimensão relacional da espiritualidade, porque sou filho do mesmo pai que você, e trato você como meu irmão, como sangue do meu sangue, como essência da minha essência, porque somos essência dele, e ele é a essência que está em nós. Pai nosso que estais no céu. Quando dizemos que estais no céu, falamos de uma dimensão central, o ápice de uma evolução vibratória. Esse céu é o ápice da nossa jornada evolutiva. Ele está ali, mas ele está aqui,
no meio de nós. Esse céu está entre nós, no meio da gente. E é esse estado que nós podemos alcançar. E aí ele continua, né? Santificado seja o vosso nome, porque tudo que existe na vibração de Om, né, que é o Espírito Santo, né, a criação, toda a criação revela a identidade de Deus. Então, quando a gente olha, né, para todas as pessoas, para tudo que foi criado, ali a gente tem a letra, tudo é Deus. Deus está em todas as coisas. Quando eu oro a Deus pedindo uma ajuda, quando eu converso com Deus pedindo uma ajuda, muito provavelmente ele não vai vir em pessoa atender, mas ele vai enviar alguém que possa me ajudar. Vai chegar através de um livro, através de um amigo, através de um colega, através de uma sincronicidade. A ajuda chega, né? Então, esses são os pontos, né? Venha a nós o vosso reino, né? Aí ele fala: o reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus é um estado, é uma nação. O reino de Deus não é um plano de governo, nem uma justiça social. O reino de Deus é, acima de tudo, um estado de consciência presente, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Primeiro, quando entendemos que o Pai é nosso, o pão também é nosso. E o milagre da multiplicação será explicado pelo fluxo da fraternidade coerente. Se somos todos irmãos, né? Se o Pai é nosso, o pão é nosso, ninguém passa fome, né? Todo mundo vai se ajudar, todo mundo vai estar junto, né? Sem ninguém passar fome, né? E aí ele fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? E aí eu gosto muito de uma frase do Wagner Borges, vou fazer um adendo aqui, que ele fala assim: nós não aprendemos a perdoar coisa nenhuma, porque, primeiro, a gente não tem que perdoar os outros, a gente tem que perdoar nós mesmos, né? Se nós estamos perdoando os outros, é porque estamos julgando, né? E nós não aprendemos a perdoar. Então, na opinião dele, ele diz o seguinte, que deveria ser assim: perdoa as nossas dívidas na medida em que nós aprendemos a perdoar aqueles que nos ofendem, porque nós estamos aprendendo a perdoar ainda, né? E não nos deixes cair em tentação, é a tentação de nós mesmos, né? Porque nesse corpo tridimensional, com a nossa expressão totalmente verbal, com a nossa mente do jeito que ela organiza o pensar, com a forma que nós nos manifestamos, estar iludido não é difícil. Fazer uma leitura errada de uma situação não é difícil. Então, quando nós oramos, não nos deixes cair em tentação, nós estamos querendo dizer: tira-nos da ilusão, sustenta, mesmo quando eu não vejo. Proteja-me dessas decisões, ou revela-me, mostra-me, para que eu possa tomar as decisões mais acertadas durante o caminho, né? E livrai-nos de todo o mal, né? O mal é o mal que está dentro de nós mesmos, né? Que desconfiamos de nós, que não acreditamos em nós, que não nos perdoamos, né? Entenda o seguinte, vamos entender o seguinte: se eu sou filho de Deus, eu tenho Deus dentro de mim. Então, se eu tenho Deus dentro de mim, eu posso seguir com felicidade. Eu não preciso me boicotar. A gente se boicota no pensamento, a gente se boicota nas atitudes, a gente fica postergando, a gente se coloca para depois das outras pessoas. Não que a gente tenha que se colocar primeiro que todo mundo, não é isso. Mas eu não preciso me colocar sempre depois. Né? Nós precisamos nos amar, nos cuidar, né? Nós, pais e mães, né? Pode ser de pet também, né? Quando que a gente não tira do nosso prato a melhor parte do bife e dá para o filho? A gente faz isso direto. Escolhe aquele bifinho mais bonitinho e fala assim: ah, vou dar para o meu filho.
E tá certo, né? Nós somos assim, né? É, os tios também, né? Porque tio também é pai, todo mundo junto e misturado, né? Os avós, então, né, gente, nem conta, não vamos nem falar. Mas a gente faz isso muitas vezes, né? Quando é para o filho, ainda acho que tem um perdão, mas e quando a gente faz isso no automático? A gente vai sempre se colocando para depois, né? Então, livrai-nos do mal que está dentro de nós mesmos, né? É, aquela, no mês de Ogum, né? Quando a gente olha para São Jorge, a gente vê a espada de São Jorge virada, né? Para aqueles dragões que estão ali embaixo daquele cavalo, né? E você fala assim, nossa, né? Será que tem tanta perversidade assim, né? O domar aqueles dragões, né? Na visão, na nossa interpretação aqui, e na interpretação que a gente traz na Umbanda, é para domar as nossas más tendências, o quanto a gente se boicota, o quanto a gente, né? Então, é nesse aspecto, né? E reservar um minutinho, né, gente, para falar com Deus, né? André Luiz, ele fala o seguinte, deixa eu ver se está aqui, que eu gosto muito disso, né? André Luiz fala assim, que nós não deveríamos nos levantar sem falar com Deus antes, né? E aí ele fala assim, ó, agradeça a Deus a benção da vida pela manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos, antes de retomar as próprias atividades. Levante-se com calma. Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum. Guarde para com tudo e com todos a disposição de cooperar para o bem. E antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se que é preciso abençoar a vida, para que a vida nos abençoe. Então é dentro disso que eu quero fechar esse sermão da montanha, né? Que nós verdadeiramente consigamos ter um contato, um diálogo franco com Deus, que a gente possa sentar em qualquer lugar, gente, não precisa ter um espaço para meditar, luzinha colorida, nada, incenso, vela, nada disso. Embaixo do chuveiro, sentado na beira da cama, fazendo uma caminhada, encaixe como prioridade na sua vida aquele diálogo com Deus. Aquele dia que você está feliz, fala, Deus, valeu, tá bom demais hoje, obrigada, né? O dia que não está bem, fala, Deus, hoje não está bom, hoje eu estou sentindo dificuldade, eu não estou encontrando o meu caminho por onde eu vou. O dia que eu errei e que eu reconheço, olhar para Deus e falar, Deus, eu pisei na bola, eu fiz coisas erradas e eu não estou sabendo consertar. Me mostra, através da sincronicidade, como eu resolvo isso. Deus, esse boleto está pesado. Como nós vamos pagar? Aí ele vai falar, o dinheiro é com você, minha filha, mas eu vou te dar uma luz, né? E ele vai nos ajudando ali a buscar as nossas saídas, as nossas soluções, as nossas estratégias, tá bom? É isso, gente. Obrigada pela confiança, pelo tempo de vocês. Essa é a mensagem que a egrégora queria trazer, e vai ficar faltando a quinta parte, né, que a gente dividiu em 5, na próxima a gente vai falar sobre o reino, tá bom? Então vamos ouvindo essa música mais um pouco. Deixa ela nos envolver, deixa ela te envolver. Vamos voltar a nossa atenção para o eterno agora, para o aqui e agora, que é tudo que nós temos em mãos. Nós temos a nós, as nossas intenções, as nossas decisões, os nossos desejos, as nossas motivações. Temos virtudes e temos vícios que estamos trabalhando, alguns conscientes,
outros ainda ocultos, que paulatinamente a gente vai acessando e vai melhorando. Então eu convido você a fechar os seus olhos, a se concentrar no seu coração, para que possa neste instante acessar a sua autocura, o seu autoequilíbrio, o seu autoamor, o seu autocuidado, o seu autoperdão. Que você possa se concentrar no seu coração e enxergar a sua verdadeira face. Não tenha medo de olhar para quem você verdadeiramente é. Tenha amor por você, porque você é a sua melhor versão. Já caminhou tanto, andou por tantas existências, por tantas vidas, encontrou e reencontrou tantas pessoas, e agora encontra-se nessa materialidade da vida, ou mesmo do lado desencarnado, neste momento, mesmo que esteja fragilizado, mesmo que esteja se sentindo numa situação não tão positiva, lembre-se que tudo acaba. Tudo começa e tudo acaba. São os ciclos da vida, são as transitoriedades. E que nada é, tudo está. Nada é, tudo está. A única coisa que é de verdade e que é imutável é o amor. É o amor do Criador para conosco e que nós estamos aprendendo a desenvolver, a ter, a corresponder, a semear, pouco a pouco. A natureza não dá saltos, mas nós podemos apoiá-la. Nós podemos volver a nossa atenção para o lado positivo da vida. Nós podemos fazer alguns bloqueios no nosso caminho através das nossas decisões, que são como não propagar situações que não merecem a atenção, de não cair novamente nos vícios da palavra, nos vícios da atitude, não somente nos vícios terrenos, mas no vício da procrastinação, no vício do trabalho exacerbado para fugir de situações que você não quer encarar, ou da fuga do trabalho que você não gosta tanto, porque não quer fazer aquela virada de chave na sua vida. Então, nesse instante, segure nas mãos da sua família de alma, da nossa família de alma, porque nós temos o mesmo Pai, somos todos irmãos, e vamos nos encorajar a olhar para a nossa verdadeira face. E vamos colocando nessa nossa face uma pitada de amor, uma pitada de compreensão. Torne-se jovial com a sabedoria do ancestral, aguerrido com a leveza do inocente e forte com a suavidade das águas. E vamos nos abençoando
cobrindo o nosso corpo de luz. Visualize o seu corpo envolto numa grande luz dourada do amor-sabedoria, trazendo para vós o seu equilíbrio, a sua plenitude, a sua leveza, a sua alegria. Isso é cura, trazendo para nós a compreensão, a aceitação daquilo que não podemos mudar. E ao mesmo tempo, a força da transmutação para adequar às realidades a lei do amor, a luz do entendimento. Eu abençoo e curo cada célula do meu corpo e mente, com uma nova vida doando energia, conforme estou respirando nas cores puras e cristalinas do arco-íris. Eu exalo a pura luz branca que inunda o mundo em todos os lugares que vou, com o fogo do sopro de Deus que se expande eternamente. Eu sou amor, eu sou paz, eu sou perfeição, eu sou prosperidade, eu sou saúde, eu sou luz. E invoquemos a luz, que as forças de luz iluminem a humanidade, que o espírito de paz se difunda pelo mundo, que o espírito da colaboração una todos os homens de boa vontade. Aonde quer que se encontrem, que o esquecimento das ofensas por parte de todos os homens seja a tônica dessa época, que o poder acompanhe os esforços dos grandes seres, que assim seja e que cumpramos a nossa parte. Vamos inspirar, expirar. Vamos mentalmente acompanhando essa música, com concentração plena no aqui e agora, fazendo esse 1 minuto de silêncio. Quando sua mente tentar fugir, você volta para a atenção nessa música. E volta de novo. E volta novamente. Concentre-se no seu coração. Sinta o pulsar do seu coração. O pulsar da tua alma, que vibra vigorosamente. Na perfeita vibração de Om, que quer viver, que quer amar, que quer co-criar e que manifesta, manifesta, manifesta. Nesse instante, a egrégora se aproxima, alinhando todos os nossos chakras, retirando todos os miasmas, formas pensamento negativas, fazendo a verdadeira alquimia em nível energético e colocando em nós a sua luz de amor, para que tenhamos a força necessária e a determinação para seguirmos a nossa jornada rumo à iluminação e à ascensão. É chegada a hora de volvermos o nosso olhar para a positividade da vida. Aquilo que não é positivo não merece mais a nossa atenção. Seguremos nas mãos de Mestre Jesus Sananda, o nosso verdadeiro Rabi, e sigamos rumo à iluminação e à ascensão, que essa humanidade está tendo a oportunidade de fazer a sua grande virada de chave ainda na carne, ainda encarnado. Aqueles que estão desencarnados encontram-se na mesma sintonia e na mesma vibração, e a mesma possibilidade vos é dada. O Mestre não dispensa nenhum dos vossos filhos. Todas as ovelhas serão resgatadas, todas serão levadas. Nenhuma jamais será esquecida. Para todos existe um lar, para todos existe uma morada. E mesmo que seu estado consciencial nesse instante não seja um estado de luz e de iluminação, num determinado momento ele será, pois a lei divina é a lei da ordem, é a lei do amor, é a lei da evolução. Através do verbo transmutar, todas essas verdades passam a ser
uma possibilidade única, uma possibilidade verdadeira, uma possibilidade de acolhimento, da qual o Criador só está aguardando a sua decisão. É chegada a hora de olhar para a sua jornada com verdadeira apropriação, não delegando ao próximo a decisão do seu caminho. O seu caminho é decisão sua, e nem o Criador tira a oportunidade de você escolher o seu caminho. Não delegais a outras pessoas. Escolheis por si só. Terás sempre o amparo da sua família de alma, da espiritualidade benevolente, o discernimento dos mestres, o poder, a luz, a iluminação e a ascensão, para que possa fazer as escolhas mais adequadas para a sua verdade, a verdade que ressoa no seu ser. Mas estamos aqui para aprender a usar o nosso livre-arbítrio, a exercitar o nosso mental, a encontrar soluções por nós mesmos. Não fiquemos à espera que o milagre aconteça. Nós precisamos manifestá-los, manifestar a nossa vontade de luz, a nossa vontade positiva, que é Deus vibrando em nós. Deus fala através de diversas bocas, Deus age através de diversas mãos, Deus se manifesta através de diversos corpos, em diversos reinos e em diversas formas. Portanto, quando vós não deixais o seu livre-arbítrio se manifestar, estais boicotando a vontade divina. Não permitais mais que Deus não se manifeste através de vós. Deixais que Deus fale por vós, através das suas atitudes, através das suas obras, através da sua manifestação. Jesus sempre disse: vós sois deuses. Dentro de um grão de mostarda está toda a perfeição da árvore, mas nós precisamos deixá-la florescer. Deixais que a sua semente dentro do seu coração floresça em uma árvore magnífica, formosa, cheia de frutos. E quando nós doamos os nossos frutos, aí está a plena felicidade e paz que nós buscamos. Amor e luz, eu sou Maria em vós. Que as forças de luz iluminem a humanidade, que o espírito de paz se difunda pelo mundo, que o espírito da colaboração una todos os homens de boa vontade. Aonde quer que se encontrem, que o esquecimento das ofensas por parte de todos os homens seja a tônica dessa época, que o poder acompanhe os esforços dos grandes seres, que assim seja e que cumpramos a nossa parte. Nos concentremos no centro dos nossos lares, senhores dos lares que nós somos, e determinemos na nossa casa o que nós queremos que more. Eu, Andréa, determino, na minha casa mora somente o amor, a compreensão, o respeito, o equilíbrio, a prosperidade à mesa e ao espírito. Eu envolvo meu lar agora em luz sabedoria, em luz amor, em luz compreensão, em luz transmutação. E vejo na minha frente o meu lar reluzindo, o meu lar vibrando e brilhando o amor de Jesus por toda a humanidade. E vamos vibrar que essa luz, que é o amor, sabedoria, cresça, inspire e atinja e acolha os nossos vizinhos, percorra pelas ruas, alcance todos os nossos irmãos, os hospitais, os orfanatos, as casas de repouso, todos os lares, todas as famílias. Curou a família, curou o mundo. Essa luz vai ampliando para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. E visualizemos à nossa frente o planeta Terra, envolto num grande arco-íris azul, dourado, rosa,
branco, rubi, violeta, que se expande e abraça a todos nós, a criação divina. Assim é, sela, Senhor, está feito. Obrigada. Nesse instante, todas as águas terminam de ser fluidificadas e que possamos multiplicá-las no decorrer da semana. E vamos preparando para voltar para os nossos lares, melhores do que de quando lá saímos, pedindo a Deus Pai e Mãe que a paz de Deus pare sobre nossos lares, possa o amor divino estar em nossos corações, que a luz cósmica flameje em nossas almas e a sabedoria em nossas mentes, possa a força do Altíssimo vitalizar cada membro dos nossos lares, que a saúde e o bem-estar divino se manifestem em nossos corpos, que são as vestimentas com que agora nos envolvemos, que a graça de Deus nos preencha em nossos atos de adoração e possam os dons do absoluto serem expressados através da nossa consciência. Que a plenitude e a vitória no nosso plano divino selem a nossa passagem pela terra. Que assim seja e que cumpramos a nossa parte. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós pedimos licença para encerrar essa meditação de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas faltas e livre-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus. Vamos respirar 3 vezes, abrindo os nossos olhos e retornando para o eterno agora. Graças a Deus.